Lucas capítulo 1, versículo de 5 a 23, nós vamos estar lendo. A minha versão é de revista João Ferreira de Almeida, revista e atualizado. Se o menino quiser colocar, seria isso aí. Então, apesar que é uma mensagem, né? Eu sinto como se fosse na escola bíblica, mas Deus vai falar com você de alguma forma. Vamos lá. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podiam falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Pai, toma a minha vida. Espírito Santo, assume o controle. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero que todos que estão aqui, que estão nos vendo, sejam abençoados. Faça isso, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu pegar essa cadeira aqui. Eu sempre falo que eu sou um pequenininho espaçoso, e eles fizeram esse púlpito, não me perguntaram. Ele é muito pequenininho para mim. Então, irmãos, eu dei o título dessa nossa reflexão: do impossível, grandes resultados. Se você prestou atenção no que nós lemos, veja só. Isabel era estéril, mas se não bastasse ela ser estéril, depois ficaram velhos, e daí não tem mais jeito, era impossível. Mas se você tem um impossível, nós temos um Deus do impossível. Oh, aleluia. Então, obedecer a Deus não é nada mais do que a nossa obrigação.
E às vezes a gente acha que porque obedeceu a Deus, está fazendo aquilo ali, e tal, a gente se considera que está fazendo algo extraordinário, né? Mas como a gente sabe, a gente conhece detalhes, Deus conhece detalhes das nossas atitudes. Deus vê os mínimos, a gente às vezes pensa que não, mas Ele não despreza nenhum deles, principalmente quando nós estamos cuidando do Senhor, né? Nós precisamos estar atentos, porque Deus sabe tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Eu gosto muito de usar o Salmo 139. Tu nos sondas e nos conheces, sabe o meu assentar e o meu levantar. Antes mesmo que a palavra me venha à língua, tu, Senhor, já conhece toda. Ele sabe as estrelas pelos nomes. É tremendo, né? Então, na realidade, nós temos que fazer a coisa certa. Zacarias e Isabel fez a coisa certa. E aí, por que eu deveria fazer a certa? Porque eu fui criado para adorar e bendizer o nome do Senhor. Mas um bom motivo é a salvação. Eu tenho alegria por ter sido salvo, então é um motivo de eu agradecer, de eu glorificar a Deus, de eu fazer aquilo que é correto. Então, no passado, muitas pessoas que a gente chama de os antepassados que viveram, que estão registrados na Bíblia, então eles fizeram, muitos deles fizeram coisas tremendas, e não sabiam o que estavam fazendo. Então, o que eu escolhi para a gente trabalhar nesta manhã? Eu escolhi alguns nomes, que não esgota, esses nomes, você poderia ter escolhido outros nomes, mas eu escolhi e vou trabalhar com eles para você ver pessoas que decidiram adorar a Deus com sua vida, com a sua forma de viver, e isso fez a diferença na vida deles. Então, o que eu quero é que nesta manhã, quando você estiver indo embora, você que está nos assistindo, perceba a importância da gente prestar atenção nas coisas de Deus, e a importância da gente fazer agradar ao Senhor. E existe a palavra de Deus que diz: agrada do Senhor. Isso, agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo de seu coração. O que significa isso? Tem coisas que nós precisamos para sobreviver, mas tem coisas que não. Então eu quero, mas eu não preciso, mas se eu agrado a Deus, Ele me dá. Certo? Então isso que significa. Então, destes nomes, eu escolhi alguns e eu comecei na tentativa de acertar da ordem do mais velho para o mais novo, em termos de tempo. Mas eu não sei se acertei, e não interessa muito isso. Não podia ter misturado os nomes todos, não ia fazer muita diferença. Então, eu comecei com Noé. Agora, vamos exercitar a escola bíblica? Gênesis é fácil, né? Você vai abrir em Gênesis. Eu não sei se ele está colocando na tela. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Olha, eu quero falar um pouco quem era Noé. E o que esse homem fez que agradou a Deus? Gênesis capítulo 6, versículo 9. Está aí na tela, né? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Repete comigo. Noé andava com Deus. Gente, isso é muito forte. Quando eu estava preparando isso, que eu vi isso escrito, eu falei, meu Deus, quem andava com Deus era Adão e Eva. Na virada do dia, Deus estava lá com eles, e eles pecaram e perderam essa oportunidade de estar andando com Deus, mas esse homem anda com Deus, que é isso? Aí eu resolvi pesquisar um pouquinho, a explicação do comentarista lá, é que essas palavras que estão escritas para Noé, parecidas com estavam escritas para Enoque. Enoque agradou a Deus de tal maneira que Deus levou ele para ele. Então, Noé agradou a Deus assim, a ponto de Deus andar com ele. É até difícil da gente compreender isso, Então, complementando um pouco mais do que Deus fala a respeito de Noé, isso aqui é a palavra de Deus falando a respeito do que Deus via neste homem. Gênesis 7 agora, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa,
porque conheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha só, gente, naquele tempo a gente sabe, e eu não estou lendo antes, mas quem lê a palavra sabe disso, o que era, Deus ficou triste, Deus se arrependeu de ter criado um homem, porque era uma baderna, era uma loucura. A Bíblia não traz muitos detalhes, mas tudo quanto é coisa ruim estava acontecendo no meio dos homens daquele tempo, a ponto de Deus falar, eu vou exterminar, eu vou acabar com a raça humana. Mas aí então, o que ele olha? Ele olha no meio daquela multidão de pessoas e de homens, ele vai e encontra um homem que era um homem que andava com ele, era um homem que respeitava a Deus, é um homem que este era especial. Sabe, foi feito por ele escolheu ser correto. Então isso é muito importante, então presta atenção que depois nós vamos voltar para falar sobre Noé. A outra pessoa que eu escolhi foi Raabe. Raabe está em Josué capítulo 2, no finalzinho do versículo 11. Eu vou citar e nós vamos comentar. Está escrito assim, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima e embaixo na terra. É poucos versículos, mas eu explico para você. Raabe era uma mulher que ficava em cima do muro de Jericó, ela era uma prostituta. Talvez era estratégia para ela fazer as coisas erradas dela, ficar no muro. Não se sabe por que ela estava no muro. Mas essa mulher, olha só, presta atenção numa coisa. Essa mulher, isso que ela está dizendo, ela estava conversando com os espias que foram lá, e ela acolheu esses espias. E ela, sem ouvir, sem ver o que aconteceu no deserto, ela acreditou que esse Deus dos hebreus era Deus de cima e Deus de baixo. Ela confessou que este era Deus soberano. Agora, para quem conhece a palavra, sabe que quando Moisés manda os 12 espias ir lá na terra, foram os 12, dos 12 voltaram, só 2 tiveram a visão de que Deus é soberano, que Deus é poderoso, e essa mulher não viu, e essa mulher acreditou neste Deus. Então essa mulher é uma das que teve a revelação, e ela é uma delas que eu listei como alguém que percebe, alguém que tem uma percepção. A outra pessoa foi o rei Ezequias. Isso está em Isaías 38, 3. Isaías 38, versículo 3 diz assim, E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Primeiro, irmão, dentre os pontos que precisamos pontuar, irmãos, precisamos às vezes chorar. As nossas lágrimas derramam, ela expressa a minha alma, a nossa alma. Às vezes quando eu estou aqui, você vê lágrima descendo, é a minha comunhão, o meu gozo com Deus. E essas lágrimas, quando você busca nesse Deus, é tremendo. E esse homem, quem não sabe, aqui estou contando agora, Deus mandou Isaías ir no palácio e falar para esse rei, olha, arranja a sua casa, porque você vai morrer, certamente vai morrer. Isso foi determinado. E o que ele fez? Diz a palavra que ele virou para o canto e orou essas palavras. Então ele pôde falar essas palavras. Aí isso aqui serve para mim, para você perguntar, se Deus me der algum decreto desse tipo, o que eu argumentaria com Deus? Será que eu teria argumento para dizer, Senhor, eu tenho vivido assim, assim, assim diante do Senhor? Se não precisamos repensar a nossa vida, porque este homem, e Deus concordou com ele, sabe por quê? Isaías falou isso, ele chorou, fez essa oração e saiu do palácio, estava saindo do palácio, antes dele deixar o palácio, Deus falou, Isaías, volta lá. Deus ouviu a oração dele, esse Deus está aqui, esse Deus pode ouvir a sua oração, esse Deus tem interesse em você, esse Deus te conhece, é o mesmo Deus que estava lá. A outra pessoa que eu tomei, que é muito interessante também, é a Sunamita. Na verdade, ela não chama Sunamita, Sunamita era o lugar dela, ela morava em Sunem, e por isso ele chamava de Sunamita, não deram o nome dessa mulher. Essa mulher era uma mulher muito rica, mas essa mulher eu admiro a inteligência, essa mulher era muito inteligente, era muito interessante. Então,
2 Reis 4, eu também vou ler só uma parte, talvez não vale a pena você abrir, é de 8 a 10 que fala a respeito. E assim, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Quem passava lá era o profeta. Qual era o profeta, vocês lembram? Eliseu. Eliseu passava com o seu moço Geazi, ele passava por ali em frente à casa dela, ou sei lá, algum lugar, e ela via. E olha só, essa mulher percebeu: vejo que esse é um homem santo, um homem de Deus. E ela então começou a arranjar alguma coisa para ele, não sabe se é almoço, não sei se é café, eu não sei, ela ajudava ele. E olha só, como ele ficava passando muito ali, ela aumentou, para aí, ele passa muito, o que é que ela fez? Construiu uma kitnet para ele lá, tinha tudo que ele precisava, cama, candeeiro, e ela arrumou tudo isso para ele, a ponto de o profeta perguntar para ela: será que essa mulher precisa de alguma coisa? Olha a resposta que ela deu para ele: você precisa que eu interceda com o rei ou com o comandante? Falou: não, eu tenho tudo. Mas na verdade eu não tinha, depois nós vamos ver mais adiante. Mas o que essa mulher fez? Ela agradou a Deus. Sabe por quê? O profeta naquele tempo era o intermediário entre os homens e Deus. Naquele tempo tinha, ele era intermediário. Ela não fez isso com segundas intenções, ela fez com o coração. É isso que nós temos que fazer. A outra pessoa, essa é muito fácil, é Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Eu tenho inveja desse homem. Inveja santa. De vez em quando eu estou orando lá em casa, eu falo: Senhor, oh meu Deus, se o Senhor pudesse olhar dos céus e falar: eu me alegro neste homem, Ari, homem íntegro, temente a Deus, mas não escutei ainda ele falar, sabe? Mas eu gostaria muito de escutar, eu trabalho para isso, eu desejo isso. Ser elogiado por Deus é demais, irmãos, é demais, né? É muito forte. Isso aqui é alguém que agrada a Deus. Não pediu para ele, não, ele fez de coração, naturalmente. O outro que eu me alegro muito nele é o seguinte: Daniel também 1:8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, a Bíblia fala que Daniel era dos jovens lá do seu país, né? E eles estavam cativos na Babilônia, e o rei escolheu aquele jovem inteligente e tudo. E esse menino vai, olha só, presta atenção numa coisa que eu leio nesse contexto. Os pais de Daniel eram muito bons, ensinava corretamente os seus filhos, porque ele certamente ensinou para Daniel de que nosso Deus é onisciente. Porque imagine você, um jovem, 17 anos, 18, 20, nessa faixa aí, estou longe do meu pai, estou longe estou longe de todo mundo, aí eu tenho chance de fazer o que é errado, não é? Esse pensamento de que ninguém está vendo, eu vou aproveitar. Então ele tinha tudo de bom, era toda aquela comida, todo aquele negócio, tudo muito gostoso, não é? Num domingo, no almoço do domingo, a minha comida na roça gostosa é frango com macarronada, aqueles ovinhos cortados. Fala que Zenaide deve estar, não está vendo não, com os ovinhos cortados assim, que é aquele tutu mineiro, que a gente é de Minas. Nossa, mas que trem bom, mas é muito gostoso, né? E esse é permitido, mas aquelas coisas do rei era oferecida a ídolos, e não era legal. Daniel sabia o que Deus gostava, e Daniel, eu acho que teve festa no céu quando Deus viu Daniel fazendo aquilo. Tremendo, irmãos, tremendo. Vocês vão ver que é bom agradar a Deus, como é bom agradar a Deus. E aí então, o último, Zacarias e Isabel, Lucas 1:6, olha só, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha só, vivendo irrepreensivelmente, não tinha nada, e diante dos preceitos do Senhor. Presta atenção agora numa história, num relato.
Jesus tem um encontro com um jovem rico. E esse jovem pergunta para Jesus: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí, Jesus olha para ele e fala: você tem guardado os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, honrar pai e mãe. Vai falando assim, e chega alguns, ele para: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho feito isso. Olha, irmãos, eu não sei porquê, mas tem uma das passagens que a Bíblia fala que Jesus fitou, olhou nele e o amou. É muito gostoso isso, sabe? Eu acho que esse homem deve ter convertido depois, mas ele o amou. Ele disse: olha, só te falta uma coisa, vai vende tudo que tem, dá para os pobres e vem, segue-me. E o homem baixou a cabeça e foi embora, porque o coração dele estava na riqueza. Então, irmãos, Isabel e Zacarias estavam vivendo uma vida perfeita aos olhos do Senhor, perfeito, e não é fácil isso, não é fácil isso. Então, irmãos, até aqui eu contei para vocês entenderem as pessoas que agradaram a Deus, certo? Agora vem as provas, né? Tem muitas pessoas que tem na cabeça o seguinte: eu agradei a Deus, Deus tem a obrigação de me dar. Olha só, uma coisa que é muito importante: se a gente virasse cristão, né? Eu aceitei a Jesus Cristo, não acontecesse nenhum problema mais na minha vida, nossa, gente, não ia ter lugar para caber de gente que se dizia crente, ia encher isso aqui, porque lógico, os pessoal estão fugindo de problema, mas olha só, principalmente para quem entrega a sua vida para o Senhor, ele é provado, aí vem os problemas, e é aí que ele vai ver se o sujeito de fato é cristão. Então não tem essa moleza, graças a Deus não tem isso. A nossa vida é igualzinha de todo mundo, passamos pelas mesmas circunstâncias, a diferença vocês vão ver mais adiante aqui quando eu vou falar. Então agora, Noé, gente, eu sei navegar na maionese, e vocês podem escorregar comigo se quiser, se não quiser você navega aí na manteiga de vocês aí, mas olha só, não tem nada escrito do que eu vou falar. Noé, a Bíblia não fala quais problemas que ele viveu. Particularmente, o que eu penso? Noé, ele vivia no meio daquele povo, e ele começou a construir um navio onde não tinha nem rio e nem mar. E aí? O povo chacota com ele, tem certeza que ia fazer muito bullying, se fosse nos dias de hoje, que esse velhinho, velhinho não, que ele viveu um monte de anos, nem sei quem velhinho naquele tempo lá era eu, né? Porque não tinha, ele viveu 600 anos, e depois ainda mais, não sei quanto. Então, imagino que no momento da construção da arca, ele foi muito perturbado, e ele devia estar pregando para aquelas pessoas, não a palavra de Deus, que não tinha a Bíblia, mas falando a respeito de Deus, de não serem como eles eram, que estavam fazendo tudo errado. E aí, passou essa fase. A outra coisa, vocês me ajudam a fazer conta aí, quantos quilos de comida vocês acham que um leão come por dia, precisa? Você sabe, Raimundo? No dia? Ih, irmão. Rapaz, agora olha só, gente, esse negócio da arca foi um milagre, presta atenção, milagre é aquilo que é impossível acontecer pela ciência, pelo que Deus criou. Eu estou falando de um leão. Se você ler esse texto de Noé, lá por ali, vai falar assim que Deus mandou ele levar alimento para eles, os filhos, e para os animais. Agora, gente, olha, foi 40 dias e 40 noites, não é isso? Pois é, mas tem aí depois que a água vai descer. Gente, começa a fazer as contas de carne, só para um leão. Começa a fazer a conta de quantidade de bicho que Noé teve que entrar para tratar de um leão. Agora, depois que o dilúvio acaba, não tinha bicho para ele comer, porque já morreu todo mundo. Começa a fazer as contas. Aí, os herbívoros era mais fácil, porque depois que secou, as plantas nascem rápido. Agora, você imaginou quanto que come um elefante? Gente, não deu, eu fiz as contas, não consegui fazer as contas. Agora, de felino, leão, leopardo, tigre, e vai um monte de felino. Gente, só milagre mesmo. Acho que Deus deu anestesia nesses caras, e eles perderam a fome. Não é? Hã?
Eram filhotes, são um casal de filhotes. Tá vendo aí? O ser humano é bom, inteligente, já está pensando numa coisa que eu não pensei. Mas Deus tira a fome do bicho também, ué. Mas para mim é milagre. É muito complicado, se você for pegar os outros aí, muito mais complicado do que a gente possa pensar. Não é? Então, agora Raabe, também não tem escrito qual é o problema dela. Para mim, ela era uma prostituta, já vivia no muro, isolada. Então, ela recebeu a promessa dos 2 rapazes que eles iriam tirar dali. Bota um pano vermelho para a gente saber que é você. Olha, meus irmãos, as coisas quando estão para acontecer, a gente para e fica pensando, e agora? Será que eles vão lembrar? Será que eles vão me tirar daqui? Vai morrer, está todo mundo na casa dela, vai morrer todo mundo, será? E aí? Para mim, esse é um problema que está na cabeça dela. Outra coisa, bom, quando me tirar daqui, eu sou uma prostituta, esse povo é um povo separado, eles têm visão separada, eles vão me apedrejar, pode até o resto ficar vivo, mas eu vou ser apedrejada. Não é? Não era problema de Raabe? Eu suponho que seja, a minha maionese é essa aí. Ezequias. Irmãos, eu queria sentar com alguém aqui, mas Ezequias. Então Ezequias tem uma doença. E Deus fala assim, arruma sua casa, porque você vai morrer. Você já pensou nisso, irmãos? Vou agarrar um pouquinho mais nisso aqui. Em julho agora, uma das minhas irmãs com 83 anos morreu, faleceu. E foi assim, para mim, a idade ela já está mais do que no lucro, né? Não é por isso, mas a gente não aceita a morte de ninguém, não é isso? Não é fácil. Aí ela ficou doente, foi descobrir, ela tinha um câncer, foi analisar o câncer dela era no estômago todo, em todo o intestino, não tinha jeito. Ela viveu 40 dias, são 40 dias, não é isso? A gente está esperando, nós oramos para ela morrer o mais rápido possível, porque a gente sabia que ela ia sofrer muito. Mas, irmãos, sofrimento é algo bem particular. Eu não sei como cada um vive o seu momento. Mas se eu contar uma coisa para vocês, que hoje é alegria, mas no passado foi tristeza. Na última mensagem eu contei rapidinho que eu estava falando aqui algumas coisas que eu e Zenaide já passamos. Agora presta atenção, Zenaide teve câncer de útero. Só para você sentir um pouquinho. Eu sou um cara assim alegre, mas já tive muita coisa. É porque a minha parte do cérebro, que tem as coisas ruins, eu dou um nó nela e fica assim de lado. Eu não gosto de falar. Mas quando ela é importante, a gente fala. Meus pais morreram. Meu pai, eu tinha 7 anos, minha mãe 9. Então, como eu nem lembro deles direito, eu criei esse trauma de perder pai cedo. E aí, o que eu pensei? Eu vou casar mais cedo. Eu casando mais cedo, vou ter meus filhos mais cedo, eu não vou ter esse problema que meu pai teve, que eu tive. Olha, irmãos, os meus meninos estavam nessa faixa de idade, a gente recebe a notícia, Zenaide está com câncer no útero. E ela foi lá e operou, o médico falou, parece que é localizado, e foi lá e tirou. Só que o médico me chamou lá num canto e falou, Ari, só dá para ter certeza que não vai voltar daqui a 2 anos. Ô, irmãos, como eu chorei. O problema é quando você analisa o seguinte, o sentido da coisa. Morrer para mim é algo bem natural, mas quando eu imaginei, puxa vida, tudo que eu fiz, que eu trabalhei, arranjei um jeito de me casar mais cedo, para que eu pudesse isso não acontecer, agora vai acontecer comigo, 2 anos bem sofridos, irmãos. São sofrimentos que nós temos na vida, mas Deus até usou um dos nossos filhos para dizer, mãe, eu vejo, você é bonita por dentro, é como para ela que tivesse sido uma revelação, mas foram 2 anos de angústia, até que eu pudesse, o médico falou, agora está curado, está curado. Então você imagina Ezequias aqui esperando essa graça de Deus, mas ainda não tinha acontecido. Irmãos, eu não sei como é a sua vida, o que você tem, se você tem alguma coisa dessa natureza, nós temos um Deus maior que esses nossos problemas, mas esses problemas existem conosco, irmãos, eles existem, a gente vive, tem hora, eu não lembro dessas coisas, eu falei com vocês, eu boto um botão lá que eu viro ele assim, eu só gosto de ver essas coisas boas, eu sou muito mais feliz assim, mas as coisas ruins, elas existem. Então, a sunamita, o que teve de ruim, né?
essa mulher teve filho, um filho, ela não podia ter filho. Ela não podia ter filho, o marido dela era velho. E ela achava que não ia ter solução. E aí vem Geazi, eu não sei porque o profeta foi meio travado de ter revelação com essa mulher. Ele nem revelou para ele isso, nem revelou quando ela foi atrás dele. Mas Geazi falou, eu vejo que essa mulher não tem filho. E Deus deu um filho para ela. Ela ficou muito feliz, mas o filho morreu, olha só. O menino morreu. Mas Deus ressuscitou o menino de novo. Essa mulher viveu trama, essa mulher perdeu as suas coisas. Porque veio uma seca, ela teve que largar a sua terra, mas era uma mulher que agradou a Deus. Daniel, por ser um homem muito abençoado, ele era usado ali, Dario era o rei da época, e ele era muito usado, e Dario viu que ele era um homem abençoado, e sabia tudo, e Daniel, então, por fazer a coisa certa, eram 2 ou 3 outros governadores, e o Dario falou assim, eu vou colocar Daniel acima desses, e eles escutaram, e começaram a tramar contra Daniel, mas não achava nada de errado na vida de Daniel, não achava nada errado. Então o que eles fizeram? Arranjaram um jeito, vamos então ver como Daniel faz na sua lei, e vamos pegar este homem. Ô Raimundo, faz favor, é você que eu vou usar, vem cá. O menino da filmagem, eu vou me deslocar lá para o Bastistério, só para vocês não ficarem perdidos onde eu estou indo. Então, presta atenção, o que acontece? Vou te jogar lá na corda, Leão. O que acontece? Eles pegam Daniel, aí Dario falou, olha, sinto muito, Daniel, mas não tem jeito. Lei de rei, não volta atrás naquele tempo, você vai ter que ser jogado lá. Ó, se eu não posso fazer nada, que o seu Deus te cuide, você sabe que está escrito isso. Ele falou assim, olha, se Deus quiser, Ele me livra, se não quiser, não livra. Vem cá, Raimundo, eu tenho uma cova ali que vão. Vocês estão me acompanhando? Vamos ver. Ei, Daniel, é hoje que você vai ser lançado ali na... Vocês já imaginaram, gente? Olha só, presta atenção numa coisa. Está cheio de leão ali embaixo. Não, cheio de leão. Leão aqui, gente, está cheio de leão da tribo de Judá. Calma lá, tá? Só, fica tranquilo. Mas então, presta atenção. O que acontece? Imagina, seu Daniel. O Dario falou assim, vou deixar esses leão uma semana sem comer, se você está condenado, eu vou te jogar aqui dentro, só para quando o leão estiver com muita fome. Então, você vai cair lá dentro, e eles já vão te pegar assim, comer direto, né? Se fosse Daniel, o que passaria pela sua cabeça? Pode falar o que você está pensando. Se Deus vai me livrar, Ele vai livrar. Mas enquanto Ele não livra, o que está na sua cabeça de homem? No primeiro momento, vamos titubear, né? Mas, crendo que Deus vai livrar, Ele vai livrar. Gente, não é muito fácil. A gente sabe que tem a promessa de Deus, mas eu sou gente, eu sou homem. Primeiro, eu não sei se o lugar era alto, se era empurrar lá. Primeiro, para cair, você vai quebrar uma das pernas, um dos braços, o leão já chega, você já pega você espedaçado, não é? Gente, não é meio complicado esse negócio? Daniel, vai lá que você foi. Daqui a pouco nós vamos com a outra segunda parte, você vai estar lá montado num leão. Mas, gente, dá para vocês pensarem, dá para imaginar, às vezes a gente brinca assim, é porque a gente não tem noção, que quando a gente está passando, estou falando para vocês, eu não contei para vocês a minha questão dos meus 2 anos, 2 anos de amanhecer chorando, de amanhecer olhando para os meus meninos, e falar, meus meninos também vão ficar órfãos. Gente, parece que a gente não vive, e quando a gente vive a dor do outro, é quando a gente entra, imagina este homem pensando, esse meu Deus tem cuidado de mim, mas será que Ele vai me livrar mesmo? Não, será que eu vou ser mordido aos poucos? Como é que eu vou morrer? Vou demorar a morrer, vai morder nas minhas pernas? Normalmente o felino morde no pescoço, mata logo o bicho, mas este homem era um homem de Deus. O anjo, quando veio trazer recado para ele, falou, Daniel, homem muito amado. E não foi à toa que ele foi muito amado, gente. É porque ele agradou a Deus. O outro agora é Zacarias e Isabel, né?
Eles oraram, oraram, oraram. Então, imagina quando era um casal jovem, eles oraram, oraram, os dois, vamos orar, nós precisamos ter filho, nós não temos filho, Isabel é estéril, certamente fizeram aquelas xaropadas lá, que fazia para a mulher ter filho, e não conseguia ter filho. Não é? Tem remédio dos matos aí que o pessoal faz os remédios do mato para poder nascer, mas não teve jeito, é porque Deus tinha um propósito. O tempo de Deus é preciso, irmãos, o tempo de Deus é preciso, vocês vão ver depois. Então presta atenção. Aí chegou um momento que eles ficaram velhos, pronto, acabou. Agora já não tinha porque ela era estéril, agora não tem porque os dois são velhos. Eu acho que eles pararam de orar, eu acho, é mais uma maionese minha. Então, agora, irmãos, é só vitória. Oh, aleluia. Irmãos, presta atenção. O que eu falei para vocês? Homens, mulheres, pessoas que tiveram uma vida que agradaram a Deus. Viveram uma vida e Deus se alegrou com elas, com essas pessoas. Agora, voltando em Isabel e Zacarias. Irmãos, quantas vezes esses dois abraçaram e choraram? Senhor, olha só, imaginação minha. E Zacarias falando, Senhor, eu sou um sacerdote do Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Eu tenho sido fiel e Deus sabia disso. Os dois falando e conversando no ombro. Pode ser que você aqui, neste lugar, esteja conversando no ombro do outro, falando, meu filho saiu da igreja, eu ensinei tudo certo, eu fiz tudo certo, por que eles não estão comigo? O que está acontecendo com a minha vida? O que tem? O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? A resposta às vezes não vem, irmãos, porque Deus está cuidando de você no tempo certo, acontece, as coisas de Deus não acontecem no nosso tempo, precisa acontecer no tempo de Deus, e no tempo de Deus nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Oh, aleluia. Então, Noé, qual foi o benefício de Noé? Noé foi um homem que andou com Deus, cuidou das coisas de Deus, passou pela tribulação de fazer com que a arca se saísse, depois ele teve o privilégio de ser o homem que povoou a terra. Eu sou filho de Noé, eu sou descendente de Noé, quem aqui não é? Deu até legal, né? Quem aqui não é? Pois é, você também é, nós somos descendentes de Noé. Ele deu essa nova gama de pessoas que vieram a partir dele. Deus renovou. Agora Raabe, quem foi Raabe? Uma prostituta que confessa esse Deus soberano. O que acontece com essa mulher? Essa mulher era uma prostituta, estava em cima do muro. Essa mulher saiu do muro de prostituta a princesa. Ela casou com um tal de um Naasson, que era um dos filhos ali dos judeus, e ele era um príncipe, e essa mulher transformou numa princesa. Ela foi transformada, porque ela confessou esse Deus soberano e poderoso. Entende? Como é importante agradar a Deus? Não fosse só isso, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Oh, aleluia, que maravilha. Ezequias, esse rei Ezequias, ele então, o que acontece? Como eu estava falando, Isaías sai do palácio, antes de sair, Deus manda ele volta lá, fala, Ezequias, Deus atendeu, ouviu a sua oração, e você vai viver mais 15 anos. E não só fosse que ele vai viver mais 15 anos, ele disse assim, eu vou provar para você, mexendo na sombra do relógio, o relógio da casa era um relógio de sol, e ele pediu, o que você quer, que a sombra adiante ou atrás? Não, quer atrás. Ora, gente, como esse Deus preza você e a mim, ele mexeu no universo. Para quem entende um pouco de ciência, sabe que isso é muito complicado. Ele falou o sol, mas na verdade nós sabemos que é a terra, né? O sol gira também, mas a terra gira em torno dela para formar o dia. Então a projeção da sombra é em função do giro da terra. Olha só, essa terra gira numa velocidade absurda para quem vê lá do lado de fora. É muito complicado. Ele tinha que frear a terra devagar, senão ia jogar as coisas fora, nós íamos ser jogados fora, né? Ele tinha que ir freando a terra devagarinho para depois voltar a 10 graus. Gente, é milagre. Ele fez isso, Josué também parou
diz que parou o sol e a lua, não, ele mexeu no universo. Esse é o Deus que mexe no universo por sua causa. É a importância que eu tenho, que você tem diante desse Deus. Esse Deus cuida de nós de uma forma muito tremenda, meus irmãos. Então esse homem viveu mais 15 anos, porque a oração dele: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. E que você tem sido? O que você tem feito? Será que dá para justificar? A sunamita, olha só. Essa mulher perdeu o filho, mas foi recomposto o filho. Depois, então, ela perde as suas terras. A Bíblia diz que o rei resolveu conversar com o auxiliar do profeta, Geazi, e estava lá no palácio conversando com Geazi. Ele falou assim: Geazi, conta para mim os feitos do profeta. Aí Geazi começou a contar exatamente a história da mulher, que não tinha filho, teve o filho morreu, e Eliseu fez com que restasse o menino. Nisso a mulher entrou. O que essa mulher queria do rei? Assim, falar com: olha, eles tomaram a minha terra. Agora presta atenção no que aconteceu. O rei restituiu as terras da mulher. Não só restituiu a terra da mulher, como indenizou ela por todos os anos que ela esteve fora dali. Gente, será que não vale a pena agradar a Deus? Gente, investe no céu, porque esse Deus está olhando, esse Deus está te vendo, esse Deus está vendo o que acontece com você, está vendo o que acontece comigo, Ele não deixa passar em branco. E essa mulher foi tremendamente abençoada, sabe por quê? Porque ela primeiro abençoou, ela olhou para aquele homem e cuidou dele de uma forma com o coração. Essa é a nossa missão. Vamos só prestar atenção que, de acordo com o que a gente vive, nós estamos semeando grandes coisas para nós. Jó. Então, Jó todo mundo sabe, até quem não é cristão sabe muita história dele. Mas então Jó perdeu todas as suas coisas. Não bastasse perder todos os seus bens, os seus 10 filhos morreram. E depois que morreram tudo, acabou tudo, ele continua falando: Deus deu, Deus tirou, glorificado seja o nome do Senhor. Aí então ele vem, tira a saúde de Jó, Jó fica doente, raspando com caco. Oh, meu Deus, esse homem chamava muito essa mulher dele, né? Que ela falou assim: abençoa esse Deus e morre. Eu acho que ela estava querendo ficar viúva e queria casar de novo com outro menos desgraçado do que Jó, né? Não é? Essa aí é minha maionese, tá? Não está escrito também não, tá? Aí Jó falou: louca, você é uma louca, você fala como uma louca qualquer. Olha, presta atenção, este homem foi elogiado por Deus, e ele fala: Deus deu, Deus tirou, glorificado seja o nome do Senhor, o meu Redentor vive. E ele estava olhando sempre para frente. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas olha para frente, continua, porque esse Deus vive, o Redentor vive. E olha o que ele diz: antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse homem cresceu mais, por mais gratificante que seja ouvir de Deus um elogio, ele ainda teve espaço para crescer. Daniel, cadê Daniel? Não, agora não, tá? Agora eu tenho que arranjar um anjo para entrar lá com você. Vamos pular essa parte aí. Gente, presta atenção no que eu vou dizer, que é muito importante. Todas as minhas palavras aqui são importantes, fora as brincadeiras. Tudo importante. Mas eu queria porque tem certas coisas que é um conceito muito forte. E eu tenho tido isso como base para a minha vida. Muitos de nós oramos para Deus tirar o problema. Daniel podia orar: Senhor, tira esses leões de lá. Mas Deus não tira o problema. Deus vai com você no problema. Presta atenção, é muito diferente isso, gente. Deus entrou com Daniel lá na cova dos leões. Ele entrou com ele estava lá conversando com ele, não sei por quanto tempo, se passava a noite toda, ele estava ali, Deus estava com ele. Há uma diferença muito grande de você ter problema e não ter Deus, e há uma diferença grande quando você tem problema e Deus está com você. É o que eu ministrei na última vez que eu preguei aqui. O que não falta é problema. Jesus faz as contas lá, não sei quantas que ela já operou, 23, 25 vezes. Mas não interessa. Como eu falei quando eu ministrei, é como que a gente entra num supermercado e sai. Eu vou com tanta naturalidade, eu vou e volto. Eu sinto Deus comigo, Deus me abençoa. Nós dois caminhamos no meio do problema. A gente não sente esses problemas, porque Deus está com a gente. A diferença é você ter Deus com você, Deus te abençoar. Porque sem Deus nós não somos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas.
O Salmo 91, ele fala sobre isso. No esconderijo do Altíssimo, você deve estar, e à sombra do Onipotente. Então, tudo aquilo você vai vencer. A 1000 à sua direita, não sei quanto, não sei o que lá. Pode acontecer o que acontecer no caminho. Deus está com você. A diferença é muito grande, irmãos. Ter Deus conosco. E então, Zacarias e Isabel, que é o nosso texto que nós lemos. Então, presta atenção o que acontece. Eles, então, já não tinham filho porque ela era estéril. Depois já não podia ter filho mais porque os dois estavam velhos. Então, é assim que age Deus. Quando... Antônio, bota aqui para mim em cima de novo. Então, quando a gente já não tem mais nenhuma esperança, é aí que entra Deus, irmãos. Exatamente quando ela duplamente, já não tinha mais esperança. E aí então, veio o milagre. Então, olha só, Zacarias, eu agiria igualzinho a Zacarias. O anjo, já imaginou que honra? Uhum. Quem é que foi dar a notícia para Zacarias? Gabriel, não é isso? Gabriel ou Miguel? Gabriel. Tá bom de escola bíblica. Então, Gabriel chega lá e fala, quem sou eu? Eu sou assistente de Deus, está direto com Deus. Mas eu, no lugar de Zacarias, faria a mesma coisa que ele fez. Mas como nós vamos ter filho? Eu já sou velho e ela também é velha. Mas o meu Deus não é velho, o meu Deus é soberano, o meu Deus é poderoso. Olha o que acontece, meu irmão, presta atenção no que acontece. O que acontece é que nasce, quem nasceu? João Batista, irmãos. Este é um dos homens que Jesus fala assim, este é um dos maiores profetas. João Batista nasceu, e Jesus nasceu logo depois. A história aqui, se você seguir lendo, você vai ver, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, e lá foi visitar Isabel, e já estava a criança, não sei se é 1, 2 meses, só sei que era 6 meses João. Olha o tamanho da graça, os meninos se comunicaram pelo Espírito Santo, a Isabel tremeu toda, e ela ficou lá, deve ter falado em línguas, um monte de coisa, ela ficou doidona lá, porque Deus estava nela. Gente, é tremendo, é maravilhoso, é tremendo. Então, meus irmãos, presta atenção numa coisa, não tem melhor opção do que nós procurarmos agradar a Deus. Eu não sei como anda a sua vida. Eu quero que você seja uma pessoa abençoada. Você que está nos assistindo, você que está aqui. Vamos refletir. Noé foi um homem que Deus viu o que ele fez. E ele tentou, com certeza, que aqueles homens fizessem uma mudança de vida. Eles não mudaram. Eu não sei onde você está. Você está dentro do barco? Ou você está lá de fora na água? Você vai morrer afogado ou você vai ser salvo, restaurado? Qual é a sua opção? O que você tem feito? O que você vai fazer? Isso são decisões nossas, meus irmãos. São coisas que nós precisamos fazer enquanto tem tempo, agradar a Deus e cuidar das coisas de Deus, porque Deus está vendo detalhes, foi o que eu falei no princípio. Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele vê a sua vida, no seu deitar, no seu andar, em todos os lugares que você vai, Ele está te observando e Ele está levando em conta. E agora vem a pergunta, esse primeiro patriarca, esse primeiro homem, teve a responsabilidade de salvar a humanidade. Mas eu posso estar como aqueles outros. Eu não sei como você em casa está, se você está como aquelas pessoas zombando de Deus, distante de Deus, e Deus sempre dá para nós uma oportunidade. Deus deu oportunidade àqueles homens, eles não tomaram. Depois, qual é a outra pessoa que vem? Raabe, uma mulher que vivia no pecado, mas ela reconheceu a soberania de Deus. Eu não sei onde você está, você que está em casa, você que está aqui, não sei se você está com dúvida na caminhada com Deus, se você está em cima de algum muro, Deus quer tirar você, Deus quer restaurar você, Deus quer te transformar num príncipe, numa princesa, em alguém que tenha nome, em alguém bem aventurado, porque ela foi bem-aventurada, porque reconheceu a soberania de Deus. Então é preciso que nós possamos reconhecer que Deus é soberano, que Ele está no controle da vida.
Essa mulher teve esse privilégio de prostituta a princesa. É isso, eu estava perdido e um dia eu ouvi a voz do Senhor, eu falei, eu te quero, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. E hoje, cada dia, eu quero mais estar perto do Senhor, porque quanto mais perto do Senhor, melhor eu vejo as coisas, mais eu sinto a graça desse Deus. Então essa mulher saiu do muro e ela foi transformada numa princesa, e foi tremendo. Depois nós temos o caso de Ezequias, o rei Ezequias. Esse rei Ezequias estava para morrer. Eu não sei como anda a sua vida, se você for condenado hoje, como é que anda? Se você está preparado para morrer? É uma coisa que você tem que responder para você mesmo. Como está? Você está em condição? Deus é bom, Ele cuida de nós. Não sei, se você orar, eu não sei, Ele pode te dar a resposta, Ele pode trazer, mas vamos saber que o mais importante da vida não é ser curado, não é receber esses milagres. O maior milagre da vida é a salvação, porque quando a gente morre e vai para aquele lugar, eu gostei daquele que eu coloquei, aquela portal do céu, me dá vontade de sair correndo e entrar por ele já, mas tem que esperar. Então, Sunamita é aquela mulher que viu o homem de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente oferta para alguma coisa, quando a gente faz parte da igreja, espontaneamente, eu vou ser líder de célula, eu quero trabalhar, estamos agora numa nova pegada, eu quero contribuir com isso, eu quero fazer de coração, do meu íntimo, eu quero fazer essas coisas, Deus está olhando para você, aquele tempo vai estar cheio de gente, porque nós vamos estar orando, vamos estar buscando, Deus vai estar me usando, Deus vai estar usando você, e pessoas serão convertidas, e aquele tempo vai estar cheio de gente, os vizinhos não vão aguentar de ver a presença e o poder de Deus agindo ali naquele lugar, e as pessoas virão, porque sentirão o poder de Deus agindo ali, porque nós vamos estar buscando nesse Deus poderoso, como que essa mulher atuou, agradando a Deus, cuidando do profeta. Assim é eu e você cuidando das coisas de Deus, fazendo aquilo que nós precisamos fazer, que é cuidar de uma célula bem elaborada, de mais coisas, de não negligenciar, e Deus vai abençoando, e a gente, nós vamos caminhando. Jó, esse nós sabemos, mas eu quero que você sinta assim, mas eu já estou muito bem, a minha vida já está muito bem. Jó também estava bem, mas na medida que ele chegou mais perto de Deus, ele pôde dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Irmão, se você soubesse, e eu não vou falar, são detalhes meus, vou até beber uma água para me contar isso. Não é novidade que eu falo sempre, em orar o Salmo 139, no finalzinho. Senhor, tu me sondas, me conhece, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo eterno. Na verdade, é a forma do salmista falar, porque Deus já sonda. O que o salmista queria é o seguinte, me mostra o que eu não estou vendo. Irmãos, não tem 2 anos que eu vi que eu estava meio que escravo de alguma coisa. E eu mudei. Não sei se vocês têm notado que Deus está me usando mais. Eu tenho feito para ser mais usado aqui, ter mais a graça do Espírito Santo. Mas nós precisamos verificar constantemente, será que preciso mudar? Será que tem alguma coisa na minha vida que precisa ser mudada? Então, eu estou atrás disso. Mas eu consegui uma coisa, mas pode ter mais, eu continuo buscando, porque quanto mais próximo da luz nós estamos, mais nós vemos com nitidez aquilo que em nós pode estar falhando, não é? Então, agora Daniel, então pensa nisso, Daniel foi lançado na cova dos leões, olha o que acontece, Deus entra com ele. Quando ele sai de lá, o que Dario fala, o rei, agora adorem esse Deus. Olha, gente, quando a gente serve o Senhor, nós vamos mexer com a humanidade, vamos mexer com pessoas se converterão, porque eles veem Deus em mim, eles viram Deus em Daniel, vocês vão agora adorar o Deus de Daniel, porque esse Deus de fato é Deus que livrou ele da cova dos leões. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, e nem fumaça, deu cheiro de fumaça na roupa deles. Por quê? Porque o anjo estava com eles lá também. Então, meus irmãos, e Zacarias tem o privilégio de ter este filho
Tremendo. Olha, só para você ter ideia, para a gente encerrar. Isabel e Zacarias têm um filho, João Batista. Né? Quem não conhece ele? Todo mundo conhece. Teve o privilégio de batizar Jesus. E muita gente se converteram a partir da pregação dele. Ana, esposa de Elcana, que era estéril, qual que é o filho dela? Nós estamos na escola bíblica, então posso perguntar. Samuel, um dos maiores profetas, o último juiz. José teve um sonho. Outra coisa interessante, José, na verdade, teve 2 sonhos que resumia num. O faraó teve 2 tipos de informação no sonho dele que resumia num. Não é interessante? Eu sonho com as vacas gordas, magras, espigas magras. Olha, e outra coisa importante para a gente refletir. Zacarias e Isabel, Deus segurou a gestação deles até no ponto que tinha que nascer o menino, para que Jesus fosse gerado de Maria, e aquele tempo fosse certinho, para que João viesse preparando o caminho para Jesus. Se tivesse acontecido de José não ter ficado lá, preso, até que Faraó tivesse um sonho, ele não tinha sido governador. Deus tem tempo certo para a sua vida. Amém? Então,